Vamos trazer agora um detalhamento e potenciais impactos do passo 2, identificação de obrigação de desempenho. Vale lembrar que a obrigação de desempenho tem o mesmo significado que hoje convencionou-se chamar de entregável, ou seja, algo prometido no contrato em que o cliente pode se beneficiar imediatamente. De acordo com a norma, é uma obrigação de desempenho cada promessa de transferir ao cliente um bem ou serviço ou grupo de bens ou serviços que seja distinto, ou uma série de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente. Um bem ou serviço é distinto quando o cliente pode se beneficiar do bem ou serviço isoladamente ou em conjunto com outros recursos que sejam prontamente disponíveis, e se a promessa da entidade de transferir o bem ou serviço ao cliente é separadamente identificável de outras promessas contidas no contrato. Ou seja, se o cliente já tem recursos internos para utilizar um bem ou serviço que a entidade está provendo para ele, isso significa que é uma obrigação de desempenho separada, porque o cliente pode se beneficiar imediatamente daquele bem ou serviço que está sendo prestado. Ainda segundo a norma, um cliente pode se beneficiar de um bem ou serviço se ele puder consumir, usar ou vender esse bem ou serviço por um valor que seja superior ao valor de sucata, ou de outro modo conseguir gerar benefícios econômicos com esse bem ou serviço. Uma outra forma de identificar se um bem ou serviço é distinto dentro do contexto do contrato é se a entidade normalmente vende esse bem ou serviço de maneira separada, porque dessa forma fica claro que esse bem ou serviço pode ser de benefício ao cliente separadamente. Há ainda a obrigação de desempenho que se constitui no item B, séries de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente. Uma série de bens ou serviços que sejam substancialmente o mesmo terão o mesmo padrão de transferência para o cliente se eles atenderem ao critério do passo 5 para serem reconhecidos como uma receita ao longo do tempo. Além disso, é necessário que para a entrega desses bens ou serviços ao cliente haja o mesmo padrão de transferência para a satisfação da obrigação de desempenho. Considere a hipótese em que o cliente contratou com a entidade a venda de 10 computadores que formarão um laboratório de informática. Apesar de cada computador ser um item específico, entre si eles são semelhantes e o que o cliente espera como output final do contrato é o laboratório de informática, ou seja, os 10 computadores interligados para formarem o laboratório de informática. Nessa hipótese, os 10 computadores compõem uma série de bens ou serviços que são substancialmente os mesmos e que têm o mesmo padrão de transferência para o cliente. Portanto, os 10 computadores comporão uma única obrigação de desempenho e não 10 obrigações de desempenho como era de se imaginar inicialmente. Ainda com relação à identificação das obrigações de desempenho, é necessário ter uma atenção especial com relação às obrigações de desempenho ocultas que podem existir no contrato. Normalmente, as promessas aos clientes, ou seja, o bem ou serviço prometido ao cliente, está explícito na parte de objeto do contrato. Mas em alguns casos podem haver promessas que não estão explícitas e, portanto, não são tão claras, nem mesmo para a entidade ou para o cliente. Ao se identificar as obrigações de desempenho para reconhecimento da receita, é importante ter isso em mente e fazer a leitura do contrato com atenção para identificar potenciais obrigações de desempenhos ocultas dentro do contrato. Considere a hipótese em que o objeto do contrato é uma máquina muito específica que será vendida ao cliente. Dentro da descrição do objeto do contrato, somente a máquina é descrita. Contudo, em outras cláusulas no corpo do contrato, está descrito um treinamento que deverá ser provido pela entidade para o cliente. Se a entidade considerou esse treinamento como parte do custo para conseguir concluir o contrato para o cliente, ou seja, para prover a máquina ao cliente, ela deverá considerar esse treinamento como uma obrigação de desempenho do contrato. É claro que sempre ao se identificar uma obrigação de desempenho dentro do contexto do contrato, a entidade deve usar de julgamento para identificar se essa obrigação de desempenho é de fato material e relevante ou não, sempre dentro do contexto de materialidade definida na estrutura conceitual das IFRS. Estes são os pontos de atenção com relação ao passo 2, identificação da obrigação de desempenho.
Obrigado.